E aí, meu povo? Beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês? Gente, vamos dar uma revisada nele dos senos, tá? Dá o joinha aí, na moral, se inscreve no canal. Vai ajudar um bocado. Ó, o que a gente vai ver hoje? O principal objetivo é analisar os senos de alguns ângulos obtusos, tá? E o principal objetivo é estudar a lei dos senos. Então, olha só. Como é que a gente analisa o seno de um ângulo obtuso? Para quem não lembra, quando a gente fala de obtuso, é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? Então, quando a gente vai analisar isso em um triângulo, são ângulos que estão compreendidos dentro de um triângulo obtuso, tá? Então, olha só relembrar, o seno de 90 graus é igual a 1, tá? Lá de acordo com o ciclo trigonométrico. E outra coisa que a gente vai precisar analisar. O seno de um ângulo obtuso, ele vai ser igual ao seno do suplemento do obtuso. Para quem não lembra, suplemento, pessoal, são ângulos que somados dá 180 graus. Da forma matemática falando, a gente tem isso aqui, ó. Seno de x igual a seno de 180 menos x. É o tanto que falta para chegar em 180. Eu tenho essa relação. Então, olha só um exemplo. Para calcular o seno de 120, eu analiso a situação que eu acabei de apresentar. Aí eu faço, o seno de 120 vai ser igual o seno de 180 menos 120. Seno de 120, então, é igual ao seno de 60, pessoal. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso afirmar que o seno de 120 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Aqui a gente tem um probleminha. Aqui está solicitando para calcular a medida da distância do ponto A até o B, aqui. Sabendo que O tem 120 graus, sabendo que o ângulo que no ângulo B aqui tem 45 graus e que OA mede 100 metros. Para saber isso, para conseguir desenvolver isso, um dos possíveis caminhos que a gente pode utilizar é a lei dos senos. Utilizando a lei dos senos, a gente consegue desenvolver isso. Mas o que é a lei dos senos? Pessoal, na prática, a lei dos senos vai estar utilizando a razão entre a medida de um lado e o ângulo e o seno do ângulo oposto. Então, A seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. Lembrando, essas letras dos numeradores são as medidas dos lados. Azão circunflexo, Bzão circunflexo e Czão circunflexo está indicando os ângulos opostos a cada uma dessas medidas aqui. Quer ver? Vamos voltar aqui um pouquinho. 100 graus. 100 graus, o ângulo oposto a esse lado é 45. Se a gente considerar o lado AB como Dzinho, o ângulo oposto a esse lado é 120. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Considerar a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. Aqui, ó, o lado e o seno do ângulo oposto. Assim como D está para seno de 120. O lado está para o seno do ângulo oposto. E aqui a gente tem essas razões formando uma proporção. Então, desenvolvendo isso, a gente tem, ó, aplicando o produto dos extremos igual ao produto dos meios, a gente vai ter aqui D vezes seno de 45 igual a C vezes seno de 120. Só que a gente ainda não sabe quem é seno de 120. Na verdade, a gente viu na estante, né? O seno de 120, pessoal, desenvolvendo, vai ser exatamente igual a seno de 60. Foi conforme a gente viu. Então, seno de 120 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter, no lugar de 120, coloca raiz de 3 sobre 2. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, como eu tenho o 2 nos dois lados, no primeiro membro e no segundo membro, eu posso simplificar aqui. Simplificando, eu vou ter, voltando aqui, simplificando, eu vou ter D raiz de 2 igual
a 100 raiz de 3. Então, já que eu quero isolar, encontrar a medida de Dzinho, Dzinho vai ser 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Como eu tenho raiz no denominador, eu racionalizo, tá? Multiplicando por raiz de 2 vezes raiz de 2. Desenvolvendo isso, eu vou ter 100 raiz de 6 sobre 2. Aqui eu posso simplificar. 50 dividido por 2 vai dar... 100 dividido por 2 vai dar 50. E repete o raiz de 6. Beleza? Aí, ó, se eu considerar o raiz de 6 igual a 2,45, para ter uma distância mais precisa, a gente vai ter que a distância se aproxima de 122,5 metros. Beleza? Tranquilo? Olha aqui um outro exemplo. É dado um triângulo. O triângulo está inscrito em uma circunferência. Tá? Não foi me dado o raio, mas foi me dado essas informações desse triângulo aqui. Então, aí está pedindo para calcular o seno de alfa e o raio da circunferência. Bom, o seno de alfa é fácil, né? Basta aplicar aí a lei dos senos. Então, aqui eu tenho 4 está para seno de 60, assim como 3 está para seno de alfa. Lembrando, eu considero a medida do lado sobre o seno do ângulo oposto. Anota isso, tá? Desenvolvendo isso, produto dos extremos igual ao produto dos meios, eu vou ter 4 vezes seno de alfa igual a 3 vezes seno de 60. Isolando aí seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isolando o seno de alfa, eu vou ter essa situação. Multiplicando numerador por numerador e numerador pelo numerador. Numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. A gente vai ter o seno de alfa, 3 raiz de 3 sobre 8. Certo? Aí, povo, e o raio? Como é que a gente faz para calcular o raio? Bom, para calcular o raio, a gente precisa lembrar de uma coisa. Que todas essas razões aqui do triângulo, se esse triângulo estiver inscrito dentro da circunferência, eu posso relacionar alguma dessas razões com o diâmetro da circunferência. Ou seja, a gente tem toda essa situação aqui, que é a lei dos senos que a gente acabou de ver, e a gente pode completar isso com o diâmetro, que é a medida do dobro do raio, tá? Então, se a gente der continuidade aqui, uma razão, que é o 4 sobre o seno de 60, vai ser igual a 2 vezes o raio. Então, eu sei que o seno de 60 está dividindo, aplica a operação inversa, no outro lado fica multiplicando. Esse 2 aqui está multiplicando, aplica a operação inversa, vem para cá dividindo. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Simplificando o 2, porque está no primeiro membro e no segundo membro, e aplicando a operação inversa e raiz de 3, está multiplicando, aplica a operação inversa, fica dividindo, então R é igual a 4 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar isso aí, pessoal, eu vou ter que o raio dessa circunferência aí vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Beleza, povo? Gente, a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês um bocado. Então se inscreva no canal, então. Beleza? Tchau, obrigado!